para o alto. Tudo isso acontece no meio da rua, em plena luz do dia, às 2 horas da tarde. Observe este rapaz com uma bandeira vermelha na mão. Ele passou a controlar o trânsito na rua. É ele quem autoriza a passagem de carros e ônibus pelo local. Mas quem passa por aqui e não tem nada a ver com a história, corre sempre muito perigo. Esse Fusca é quase atingido por um carro em alta velocidade. Preste muita atenção nessas imagens. Elas mostram os últimos momentos de vida de Remy Santos Ribeiro. Repare este outro rapaz. Ele tenta entrar no carro para participar do pega, mas não consegue. Ele tenta uma segunda vez. Na terceira, abre a porta do carro e escapa da morte. Quem entra no carro é Remy. Ele coloca o corpo para fora e brinca sem saber que está vivendo seus últimos momentos. A tragédia acontece nesta manobra. A imagem original não pode ser mostrada na televisão. A cena é violenta demais. O público retira o corpo de Remy de dentro do carro. A morte dele foi registrada na polícia como atropelamento. E até agora o motorista do Chevette não foi identificado. O carro é empurrado para fora da pista. O show da morte tem que continuar. O que se passa na cabeça das pessoas que participam de um espetáculo tão brutal? Em geral, são pessoas muito vazias, pessoas cuja vida é uma vida assim, sem sentido. Então, elas tentam dar sentido à vida dessa forma, né? Não tem uma outra forma mais elevada, mais nobre de viver a própria vida. São pessoas exibicionistas, elas querem se mostrar. Elas querem mostrar uma força, querem mostrar uma energia que, na verdade, elas não têm, porque se tivessem, não precisavam mostrar dessa forma. Neste pega, em outro ponto do subúrbio do Rio, um cinegrafista amador registra mais uma cena de muita violência. Esta Brasília derrapa e atropela pelo menos 4 pessoas. O carro foge em disparada e a brincadeira continua como se nada tivesse acontecido. Este rapaz brinca com a morte deitado sobre o carro. Agora veja um detalhe. Ele está nu. A plateia, mais uma vez, se diverte, mesmo quando os carros avançam sobre ela. Quando a polícia chega, os motoristas fogem e o público sai correndo. E quem insiste em ficar, acaba sendo convencido a se afastar a golpes de cacetete. Mas basta a polícia sair da rua para que tudo comece de novo. Os pneus soltam faíscas no asfalto. Muitos desses carros são roubados ou alugados, porque em caso de acidente, o seguro das locadoras cobre os prejuízos. Alguns desses pilotos são menores de idade que usam os carros sem o conhecimento dos pais. Não acha que o ideal seria fazer isso em outro lugar? Mas é isso que nós queremos, entendeu? Que a garotada toda quer. Só que a burocracia é muito grande. Foi um pega como este que matou o menino Evandro Ramos, de apenas 11 anos. Ele trabalhava nesta barraca de cachorro-quente, no bairro de Ricardo de Albuquerque. Quando voltava para casa no dia 10 de maio, acabou sendo esmagado por um motorista que dava um cavalo de pau. Perdeu a direção e foi em cima dele, entendeu? Aí ele ficou agarrado embaixo do carro. Aí disseram que o povo gritou que se parasse e levantasse o carro, talvez tirava ele, não teria machucado tudo. Mas o cara ficou tão desesperado, talvez com medo daquele muvuca tudo pegasse ele, que ele saiu embora arrastando o carro. Foi onde que comeu a carne das costas desse dia. Saiu arrastando ele. Assim os pessoal me contam, que arrastaram ele um bom pedaço. Eu lembro que assim que eu cheguei, que eu botei o olho nele, ele ainda esticou o olho assim pra me ver. Oi, mãe. Estas imagens foram feitas pela própria polícia durante um pega em Olaria, na zona norte do Rio. Este motorista está se exibindo para a namorada, que tira fotos no meio da rua. O coronel Correia, comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar,
vem combatendo os pegas nos bairros da zona da Leopoldina, utilizando um recurso mais eficiente do que o uso da violência, a criatividade. Com a ajuda desta pequena câmera de vídeo, soldados e oficiais do serviço reservado do batalhão gravam esses pegas e anotam a placa dos carros. Depois, o coronel convida os motoristas desses veículos para terem uma conversinha com ele aqui no batalhão. Na conversa, o coronel pergunta aos motoristas que foram filmados o que eles estavam fazendo no dia e na hora do pega. Cada um inventa uma desculpa. Aí, o coronel mostra o vídeo e faz uma advertência. As multas das infrações de trânsito cometidas por eles chegam a 200 mil cruzeiros. A ideia é, no primeiro momento, educar para evitar a prática. E nós temos conseguido, com esse procedimento, com que esses motoristas que estavam fazendo essa prática, eles, inclusive, não participam mais desse tipo de evento. O procurador-geral da Defensoria Pública do Rio, José Carlos Tortman, faz uma outra advertência. Participar de pega pode dar cadeia. A simples participação em pegas pela via pública já sujeita o motorista a uma contravenção que se chama direção perigosa. Ele pode ser até preso em flagrante. Agora, se houver uma consequência concreta, se alguém venha a ser atropelado, ferido ou morto, então já é um crime e punido com pena de até 3 anos de detenção no caso de homicídio, desde que fique comprovado que ele agiu apenas por imprudência. Agora, se ele assume o risco, a consequência do seu gesto, se ele desafia abertamente o perigo, sabendo o que pode acontecer, se pouco lhe importa aquela consequência, então já há um dolo eventual. E aí a pena já pode chegar a 20 anos de reclusão.